Não deve existir forma mais inusitada de preservar a memória de uma tragédia do que por meio da sátira, especialmente quando o humor é de autoria da vítima. A resenha de hoje é sobre este livro, O Pequeno Tratado da Intolerância, escrito por Charby, que é a pessoa que foi diretora, né? Ele foi diretor do jornal satírico francês Charlie Hebdo, né? O nome do Charby, o nome completo dele é Stéphane Charbonnier. Stéphane Charbonnier. Vocês devem se lembrar do começo de 2015, quando na internet estavam colocando aquela frase de protesto na internet, nas redes sociais, Je suis Charlie. Isso daí se referia a um protesto, a uma palavra de apoio nas redes sociais em favor das vítimas do massacre que aconteceu no dia 7 de janeiro de 2015, quando extremistas, terroristas islâmicos invadiram a sede do jornal, desse jornal satírico, Charlie Hebdo, e causaram a morte de 12 pessoas e deixaram 5 pessoas gravemente feridas. E uma dessas pessoas era o próprio diretor do jornal. E aqui nós temos agora publicado no Brasil pela editora Planeta, tá? Com tradução de Jorge Bastos, este pequeno tratado da intolerância, que originalmente foi publicado em 2 volumes na França. E aqui, para nossa felicidade, nós temos este livro publicado, os 2 volumes publicados conjuntamente em apenas um volume. Do que trata esse livro? Esse livro é uma coletânea de algumas dezenas de crônicas e alguns cartoons do Charby, e todos que contêm no título o tema, né, da intolerância, né? Todo título, o título de cada crônica começa assim com morte a alguma coisa, né? Então eu selecionei aqui, por exemplo, morte aos inventores de celulares, né? Morte aos que dizem deixa comigo que eu resolvo, morte ao dia de hoje, né? Morte ao medo islamita. Esse daqui eu fiz questão de citar porque é todo esse contexto da tragédia que aconteceu em janeiro de 2015. Mas o livro esse livro, Pequeno Tratado de Intolerância, é um livro de humor. Por isso que eu falei no começo que é uma forma inusitada de a gente preservar a memória de uma tragédia. É muito difícil, é um sentimento muito difícil ter esse livro nas mãos, porque ele é um livro que você começa a ler, né? As crônicas são muito curtas, são de fácil leitura. Algumas delas possuem desenhos do próprio autor, e você, como leitor, você começa a dar risada, né? São coisas muito engraçadas e são sátiras, são ironias que acabam fazendo a gente se divertir quando começa a ler. Mas, por outro lado, a gente tem uma tristeza de pensar que algumas dessas coisas não são consideradas brincadeira para algumas pessoas. Então, algumas pessoas não aceitam o humor, não aceitam a piada, não aceitam a sátira e acabam se sentindo ofendidas por aquilo. E aí os problemas começam a acontecer quando algumas pessoas querem tirar satisfação. E nesse caso do dia 7 de janeiro de 2015, na sede do jornal Charlie Hebdo, foi alguma coisa extrema e que mexeu com o mundo. Então, eu acredito que, por mais difícil que seja essa mistura de sentimentos entre humor, né, e a questão séria da intolerância
da problemática da liberdade de expressão, desse sentimento que as pessoas podem ter de se sentir ofendidas e até esses grupos extremistas, terroristas, ou pensando nas questões relacionadas a qualquer tipo de violência, vou ter que fazer de novo essa parte. Então esse livro, ele é evidentemente divertido, mas ele deve ser comprado ou lido, emprestado, sempre lembrando do contexto que ele representa, que é toda essa questão do conflito entre o humor, a sátira, a própria liberdade de expressão e o sentimento que as pessoas têm de ofensa quando alguém brinca com aquilo que para elas é muito sério. Então eu tenho certeza de que esse livro é importantíssimo de estar na sua estante. Eu vou ler aqui 2 ou 3 trechos para que vocês tenham noção do teor dessas crônicas. Então, morte aos inventores de celulares. A memória do meu aparelho dispõe de uma ampla variedade de carinhas sorridentes e débeis, mas não tem circunflexo nem cedilha. Há quem diga que isso não tem a menor importância. Uma frase sem cedilhas nem circunflexos é perfeitamente compreensível para todo mundo. Sim, as coisas começam com cedilha e circunflexo. Depois a gente demite o hífen, a letra maiúscula, o acento grave, o agudo, etc. O objetivo é eliminar todas as teclas e deixar somente o asterisco e o jogo da velha. Então, vamos à outra parte do livro. Aqui temos, por exemplo, o capítulo Morte aos que dizem, deixa comigo que eu resolvo. Entre os vícios de linguagem mais insuportáveis está o deixa comigo que eu resolvo. A fralda do bebê está suja, diz a mulher ao marido. Deixa comigo que eu resolvo. Ele responde com o tonzinho de agente da bolsa que acaba de ultrapassar em bilhões o limite de crédito autorizado pela conta. Bom, então vocês tiveram aqui pequenos trechos do livro O Pequeno Tratado da Intolerância, escrito por Charb, ou seu nome completo, Stéphane Charbonnier. Ele faleceu então no dia 7 de janeiro de 2015, naquela situação conhecida como o massacre do jornal Charlie Hebdo. É isso aí, pessoal. Essa daqui foi a primeira resenha publicada no canal Forense Contemporâneo. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o canal.